Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Sentiat Lux. E na data de hoje nós temos a grata satisfação de receber uma das grandes imunologistas do país, que tem estado à frente de inúmeras publicações científicas relacionando o estudo da nossa resposta imunológica às infecções fúngicas, principalmente. Nós estamos falando da professora doutora Ana Amélia Boca, professora titular da UNB, atualmente cedida ou professora visitante da nossa Fiocruz em São Paulo, e que também é livre docente pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. A sua formação é em farmácia industrial, com mestrado e doutorado em imunologia básica e aplicada. Então, é uma grande satisfação recebê-la, professora, aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui para poder falar um pouco dessa minha trajetória entre os fungos aí. Obrigado, Renê, pelo convite. Com certeza, muito obrigado mesmo. Professora, como começou esse interesse pelos fungos e as suas relações com seres humanos? Por que é importante estudar isso? Olha, caiu no meu colo, na verdade, o estudo de fungos, porque quando eu estava finalizando minha faculdade, eu fui trabalhar com um professor, na qual eu escolhi trabalhar com ele, com macrófagos, e o modelo experimental dele era com paracoccidioidomicose. E aí eu comecei a trabalhar com esse fungo, na qual eu trabalhei 20 anos da minha formação, e aí depois eu comecei a trabalhar com outros fungos, porque a interação entre o sistema imunológico e os fungos é bastante complexa. Então, como somos todos eucariotos, a interação, o tratamento, como é que o sistema imunológico responde, tudo isso é bastante complexo. E aí foi onde eu tive maior interesse em continuar nessa linha. Hoje em dia é extremamente importante a linha de pensando na análise e de estudar os fungos, primeiro, porque é muito difícil o desenvolvimento de drogas que são antifúngicas. Se a gente pensar qual é a nossa última droga que foi desenvolvida, ela é de 2003, que é a caspofungina. Desde 2003 para cá, a gente não tem um antifúngico novo. O que existem são novas formulações, mas para os princípios ativos já conhecidos. O segundo ponto que hoje é bastante importante são as alterações climáticas, porque um dos fatores de virulência importante para o fungo ser patogênico humano é sobreviver a 37 graus Celsius. E o que a gente está vendo? Que com o aumento da temperatura global, a gente vai treinar vários fungos que não eram classificados como fungos patogênicos humanos a viverem nessa temperatura. Então, a gente vai ter um aumento de fungos que vão poder infectar os humanos. Um exemplo disso é a Candida auris, que ela surgiu no mundo, em mais ou menos em 2016, se eu não me engano, mas em 4 lugares diferentes, de clados diferentes, mas todas elas... qual é o problema de ter novos fungos? Porque esses fungos estão vindo com uma característica de serem multidrogas resistentes. Então, porque eles estão na natureza, a gente tem um uso de defensivos agrícolas que tem uma grande quantidade de antifúngicos, a gente treina o fungo na natureza, a temperatura treina ele viver a 37 graus e aí a gente tem um problema estabelecido. Então, o estudo, a atenção é extremamente importante. Tão importante que a Organização Mundial de Saúde lançou uma lista prioritária de fungos que devem ser estudados porque eles apresentam uma alta mortalidade. A verdade é que a maior parte deles são doenças fúngicas de fungos oportunistas, que precisa ter uma depressão do sistema imunológico, mas são doenças que apresentam uma alta taxa de mortalidade nessa população. Então, a gente fala, mas como é que está a resposta imune da população? Se a gente pensar que todo mundo é saudável, a taxa de incidência dessas micoses é baixa. No entanto, a gente está vendo que a medicina está evoluindo e aumentando terapias que são imunossupressoras. Então, a gente tem mais tratamento para vários tumores. Então, a gente tem uma série de tratamentos que modulam essa resposta imunológica. Então, a gente torna uma população maior susceptível a essas infecções. E sem falar das doenças que são co-infecções, como que aconteceu com a Covid, né? Que a gente teve um aumento de aspergilose, um aumento da mucomucosa. Então, assim, a gente tem
um campo muito grande para aumentar o número de indivíduos acometidos por essas micoses. Maravilha, professora. E é interessante que, então, a gente já tem esse superfungo, assim como a gente já tem desde muito as superbactérias, né? Que são resistentes aos diferentes fármacos que a gente usa para combatê-los, né? E dentro desse contexto, professor, a senhora estuda duas doenças muito importantes, duas doenças fúngicas muito importantes. Quais são essas doenças, né, que a senhora estuda no seu laboratório? Quais são as principais características dessas doenças, né? E o que a senhora vê de mais pujante ou de mais novo e recente nas pesquisas científicas que abordam essas doenças? Então, eu comecei estudando a paracoccidioidomicose, que é uma doença endêmica da América do Sul. Então, é uma doença que acomete um grande número de pessoas. Esse fungo, ele infecta indivíduos que são imunocompetentes. Então, o indivíduo não precisa estar imunossuprimido para desenvolver a PB-micose. Estar imunossuprimido é com a capacidade imunológica baixa, como, por exemplo, uma pessoa que tem o HIV bastante progredido em relação à sua... Exatamente. Então, a PB-micose não precisa disso. Então, como saber... como é que evolui, como que o sistema imune faz, porque os fungos, eles conseguem fazer uma depressão dessa resposta imunicelular nessa doença. Entendi. Então, mesmo que a gente trate o paciente, ele acaba terminando esse tratamento, porque o tratamento é de 3, 4 anos, ele acaba tendo uma recidiva muito grande, porque às vezes sobra um ou outro fungo em algum reservatório, mas o sistema imunológico não é capaz de eliminar, porque ele tem essa depressão. Então, é uma doença importante para a América do Sul. Foi descoberto por pesquisadores brasileiros mais de uma espécie. Então, antes se sabia que era o Paracoccidioides brasiliensis, mas hoje tem o Lutz, tem... agora não me lembro, não, mas tem 3 ou 4 novos que estão sendo descritos. Então, é um fungo que, com o avanço da biologia molecular, se definiu que tem outras espécies, coisa que não tinham antes. Eu também trabalho com a criptococose, que é causado pelo Cryptococcus neoformans. Esse é um fungo oportunista, que é bastante importante em indivíduos que são aidéticos. Então, esses indivíduos que têm uma depressão dessa resposta imunológica, que não responde, a taxa de mortalidade é muito alta. Então, além da gente ter fungos bem treinados e super virulentos, fortes, pesados, enquanto agentes infecciosos, a gente ainda tem o indivíduo, nesse caso da segunda doença, com o sistema imunológico comprometido. Isso deve complicar bastante o quadro, né? Isso é um fator de predisposição bastante grande. Então, eu trabalho com esses dois. Não, ele é global, Cryptococcus neoformans, ele está distribuído no país inteiro, no mundo inteiro. A maior incidência é na África subsaariana, mas a gente tem um acometimento importante no Brasil também. Ele é interessante, esse fungo, porque ele consegue ficar de forma latente no pulmão. Então, esses indivíduos, eles podem ficar com o fungo durante muito tempo, até que o sistema imunológico dele diminua, e aí ele desenvolve essa doença. E, recentemente, a gente está trabalhando com 2 fungos subcutâneos, um que é o Fonsecaia pedrozoi, que também tem no Brasil, e é uma área endêmica, principalmente o norte, e com o Sporotrichis brasiliensis, que aqui em Ribeirão nós estamos com um surto lá no Monte Alegre, onde vários gatos desenvolvem a doença e são capazes de transmitir o fungo para os seus tutores. Então, o Rio de Janeiro é uma área endêmica importante da esporotricose felina, e aqui em Ribeirão a gente também está tendo vários casos, e nós estamos trabalhando com esse modelo, não só experimental, mas também com o gato infectado num projeto em colaboração com a Prefeitura de Ribeirão, para poder estudar como é que é o andamento dessa doença. Então, todas essas são doenças que são de difícil tratamento, dependem da resposta imunológica. O Cryptococcus depende, mas a esporotricose não depende da resposta imunológica do indivíduo. Indivíduos imunocompetentes desenvolvem. Então, entender tudo isso, como é que o sistema imune pode ser um aliado para o tratamento, é um dos focos do que a gente trabalha lá na Fiocruz. Entender talvez até como reforçar o sistema imunológico para que ele próprio possa combater o fungo, e não especificamente a gente usar uma droga para combater o fungo. Também teria uma ideia nesse sentido?
tem vários trabalhos, não só do meu grupo, mas de vários grupos, de tentar fazer adjuvantes de tratamento, para a gente diminuir a concentração do antifúngico, colocando esses moduladores dessa resposta imunológica para diminuir efeitos colaterais, porque as drogas antifúngicas induzem efeitos colaterais graves. Por exemplo, a anfotericina B o paciente precisa estar internado, por exemplo, para ser tratado. Então, para poder modular, e o sistema imune está a favor, porque como ele acaba ficando deprimido no curso dessas doenças, a gente precisa restaurar essa resposta imunológica para poder tratar e curar rapidamente esses pacientes. Entendi. E no caso, professora, por exemplo, quando a gente pensa em fungos que atacam a pele humana, especialmente, por exemplo, as tinhas, né? As tinhas que se fala, né? Sim. Elas são muito difíceis de serem tratadas. Por que isso acontece? Por que quer dizer, se é uma infecção visível, se é uma infecção externa, em tese ela deveria ser facilmente tratada, né? Por que normalmente a pessoa vai e volta com essa doença, ela acha que se curou e dali a pouco a doença aparece novamente? Por que é tão difícil? Tem vários fatores aí. O primeiro que nós vamos falar, que a gente fala doenças fúngicas, mas cada fungo, dependendo de onde ele está, ele tem características próprias. Então, quando a gente divide fungos fungos superficiais e da pele, é um grupo que responde de uma forma para a resposta imunológica, e aí você tem uma resposta imunológica muito baixa, porque você tem toda uma barreira de proteção, mas você não tem um processo inflamatório bem estabelecido nessas regiões. Tem os fungos subcutâneos, tem os fungos sistêmicos. Então, quando a gente classifica essas doenças fúngicas, está tudo junto dentro das infecções fúngicas, mas na verdade eles têm características diferentes. Cada fungo apresenta diferentes fatores de virulência que modulam o sistema imune completamente diferente. Então, esse é uma forma, a gente tem que pensar em uma coisa mais individualizada para pensar em tratamento. Quando a gente vai para esses fungos que são cutâneos ou de superfície, a gente tem que lembrar, primeiro, que é um local onde a resposta imunológica é muito baixa. São fungos que são decompositores de queratina. E aí, que é uma proteína da pele. Que é uma proteína que está na pele e na unha. Então, você tem um substrato muito grande e os antifúngicos, a gente tem um repertório muito baixo disso. O outro ponto é que o tratamento é longo e muita gente desiste do tratamento ao longo do tempo. Então, assim, precisa tratar 1 mês, por exemplo. Quando melhora, some aquela lesão, o paciente para de tratar. Mas o fungo está lá. E aí esse é um problema, porque aí você tem um fungo que você vai selecionando aqueles resistentes. O segundo outro ponto que dessas doenças de pele, dessas micoses cutâneas, é que muitas das vezes o hábito do paciente, do indivíduo, ele favorece o crescimento do fungo. Fungo gosta de substrato, umidade e temperatura. Então, esses são os 3 pilares para um crescimento. Então, a pessoa não enxuga o pé direito, ele usa a meia e fica com o pé abafado. Então, você vai criando condições para aquele fungo, para ele crescer. Então, não é só a dificuldade do tratamento, mas também os hábitos da pessoa. O paciente fica se reinfectando, ele vem se reinfectando. Uso de toalha compartilhada entre as pessoas. Então, uma pessoa passa para outra. Então, quem tem essas doenças cutâneas precisa trocar com frequência, precisa lavar numa situação mais rígida essas roupas e essas toalhas, por exemplo. Então, existe o processo de reinfecção, o tratamento inadequado e ainda as características do fungo. Então, realmente são micoses difíceis de serem tratadas. O pé de atleta, por exemplo, professora, ele realmente pode ser passado de um atleta para o outro naqueles chuveiros coletivos dos vestiários ou não? No banho, não, porque na verdade a água está correndo. Agora, quando você compartilha peças do seu usuário, meias, você compartilha a toalha, isso sim é um fator que acaba transmitindo de um indivíduo para o outro. Esse é o único caso onde as doenças fúngicas são transmitidas de um indivíduo para o outro, porque normalmente as doenças fúngicas não são transmissíveis. Olha. Você se infecta na natureza, porque o fungo, ele vive na natureza, inclusive os patogênicos humanos.
Então, não é só a gente tem uma gama de fungos na natureza, então você não tem uma transmissão, como por exemplo, para vírus e bactérias, que ele transmite por gotículas ou por contato. A única ocasião em que você transmite uma doença fúngica é no contato nessas infecções de pele. E até era uma outra questão, professora, em relação assim, a uma curiosidade, porque é uma curiosidade mais básica, mas de repente ela tem todo o sentido de ser perguntada, que é o seguinte: todo fungo, ele sempre faz mal para o ser humano? Ele é sempre um agente do mal, ou existem fungos que podem ser úteis para o ser humano? 99% dos fungos, eles são benéficos. Então, Olha. se a gente olhar hoje, a estimativa que se tem é de que nós devemos ter entre 2 e 11 milhões de espécies diferentes na natureza. Tudo isso? Tudo isso. A gente só conhece 150 mil que estão catalogados, mas se você olhar nos últimos 10 anos, a cada década, a gente tem um boom no número de espécies relatadas por conta da metodologia de diagnóstico por biologia molecular. Então, a gente está conseguindo identificar melhor, porque antes era morfologia e às vezes você tem espécies que são muito próximas. Diferentes, e a gente chamava de uma só. Que chamava de uma só. Então, isso é um ponto que está aumentando. Mas vamos pensar desses 150 mil que nós temos conhecidos, né? A gente só tem 0,5%, por exemplo, mais ou menos umas 300 espécies que são patogênicas humanas. 5% eles são considerados fungos patogênicos de planta, de insetos, isso. O restante, eles vivem de forma saprofítica. Eles interagem com as raízes para melhorar o crescimento das plantas. Então, você tem uma associação com algas. Então, os fungos, eles são extremamente importantes para a natureza. Eles são decompositores fantásticos. Então, todo o resto de matéria orgânica que a gente tem, eles vão lá e eles degradam, porque os fungos conseguem degradar a celulose. Então, você vê que para a gente, pensando na natureza, pensando na ecologia da nossa vida, os fungos são extremamente importantes. Além disso, a gente tem fungos que produzem pinga, tem fungos que estão na fermentação de pães. A gente produz uma série de alimentos a partir do processo de fermentação dos fungos. Que é a biotecnologia mais primordial, né? Exatamente. Então, assim, os fungos são, assim, essenciais para a nossa vida. Falar, vamos acabar com todos os fungos. Se eles sumissem, uma situação hipotética, se a gente sumisse do mundo, a gente ia penar bastante, porque eles são fundamentais nessa reciclagem do carbono. Então, quer dizer assim, fazendo uma conotação cinematográfica e ficcionista, por exemplo, então do mesmo jeito que a gente poderia montar um filme com um super fungo que afeta a humanidade, a gente também poderia, de repente, criar uma situação em que a ausência de fungo pudesse ser um contratempo para o ser humano, né? Exatamente. Então, a gente tem situações... a gente depende muito mais dos fungos do que os fungos da gente. Então, a grande maioria dos fungos, eles estão aqui para auxiliar o bem-estar da nossa vida, como decompositor, como fermentador, como produtor de metabólitos que são importantes. Então, tudo isso Ou seja, na ausência deles, o lixo acumularia, como se a gente fosse pensar como se fosse uma cidade, né? Exatamente. E aí, o que a gente tem é que tem um grupo pequeno de fungos que estão na natureza, que em algum momento desenvolveram a capacidade de viver a 37 graus Celsius, e aí esses fungos é que são chamados de patogênicos humanos. Mas essa característica é uma característica que aconteceu. Na verdade, ele não se desenvolveu para viver no indivíduo, no hospedeiro mamífero, por exemplo. A gente não depende, o fungo não depende da gente estar vivo para ele poder seguir. O Cryptococcus vive na natureza, o Paracoccidioides vive na natureza. Todos esses fungos, eles conseguem viver sem precisar infectar um mamífero, por exemplo. Interessante. Inclusive, professora, tem uma pergunta de encomenda aqui que que circulou entre os alunos dos primeiros anos da medicina, e um deles, né, em sabendo da sua vinda, olha, você poderia fazer essa pergunta para mim e especificamente para a professora Ana Amélia, porque essa juventude, né, eles são muito aficionados por séries televisivas, né? E parece que, eu nunca vi, mas dizem que é muito boa, que parece ter uma série que chama The Last of Us, em que tem um fungo, né, de verdade, que tem o seu tempo de protagonista, né? E ele realmente existe. Trata-se de um fungo do gênero
Cordyceps, né? Que no enredo quase dizima a humanidade. Na verdade, esse fungo, a diferença é que na vida real, esse fungo ele é capaz de infectar apenas formigas, lagartas e outros insetos, mas não seres humanos. Na trilogia do terror e da maldade, vamos dizer assim, os fungos parecem ser o primo mais pobre quando comparado aos vírus e bactérias em termos de seus perigos. Isso é verdade? Será que o fungo ele é menos problemático, ou ele é menos virulento, ou seja, ele é menos agressivo ao ser humano quando comparado a vírus e bactérias? Quando a gente vamos começar de trás para frente na sua resposta. Quando a gente olha em termos de infectividade, a capacidade de infectar a população, os fungos eles realmente estão bem atrás quando a gente compara vírus, que é o principal, e depois as bactérias. Em termos de mortalidade, por exemplo? Não, em termos de infecção. Tá. Então, quando a gente fala em número de pessoas infectadas numa área endêmica ou numa situação, os vírus são primordiais. Eles infectam uma grande quantidade de pessoas. Pela alta capacidade de transmissão? Pela alta capacidade de transmissão. Os fungos não têm isso. No entanto, quando a gente pega a população infectada e vê a taxa de mortalidade, os fungos ganham estourado. Olha! Porque o tratamento é difícil, ele consegue burlar o sistema imunológico, ele tem uma capacidade de sobrevivência no hospedeiro muito maior do que tem o vírus e a bactéria. Muitas das vezes a gente tem vírus que tem um ciclo de vida. E aí, então, por exemplo, da gripe, não tem um tratamento específico. Você espera passar, trata sintomas e depois... A doença é autolimitada, né? Ela é autolimitada. As infecções fúngicas, não. E aí, quando a gente compara sepse induzida em paciente de UTI, sepse bacteriana e sepse fúngica, a sepse fúngica ela é muito mais grave em termos de mortalidade do que a sepse bacteriana. Aí a gente volta lá pro The Last of Us, que foi realmente colocou os fungos num cenário que os adolescentes e os jovens não tinham visto ainda, mas óbvio que existem limitações porque é uma série de ficção. Sim. A gente não tem uma transmissão como tem na série. Então, lá, o indivíduo consegue infectar o outro. Então, o fungo sai do indivíduo... Ele não está no ambiente... Ele não está no ambiente. Pelo contrário, um indivíduo é o hospedeiro e esse hospedeiro infectado, ele consegue infectar o outro. Que isso não acontece, com exceção das micoses de pele e as cutâneas, a gente não tem esse meio de transmissão. A outra coisa que a gente tem que pensar é que uma forma do fungo disseminar na natureza é esporulando ou produzindo conídeos dissecados. E aí lá na série, eu adorei, porque no segundo episódio, o protagonista vai lá e dá umas marteladas numa hifa de fungo que estava na natureza. Eu estava assistindo com os meus filhos, falei, acabou a série, porque agora eles vão ser infectados, porque a gente inala esses conídeos, a gente inala esses fragmentos de hifa, a gente vai inalar isso e eles vão morrer, vão ter uma infecção pulmonar. E não foi isso que aconteceu. Então, existe toda uma inversão nos mecanismos de infecção, mas como é na série, nunca vai ter um caso em que a gente vai ter essa disseminação de acabar com a natureza. Era essa até uma complementação da pergunta dele. Se existia algum fungo capaz de um dia causar uma pandemia? Não, porque, por exemplo, nosso fungo hoje, por exemplo, Candida auris, que é multidrogas resistentes, como é a forma de conter? É o isolamento. Então, você coloca o paciente no isolamento, trata com as drogas possíveis, e aí depois ele se cura e ele vai para a natureza. Então, se fizer o contingenciamento dos indivíduos que estão infectados, tratar de forma adequada, a gente não tem isso, como aconteceu, por exemplo, na Covid-19, que a pandemia rapidamente alastrou para o mundo. Porque o contágio, a contaminação, ela é muito lenta, só que o indivíduo infectado, ele tem uma chance baixa, dependendo do estado imunológico dele, ele tem uma chance baixa de ser curado. Entendi. No caso, professora, o que tem de novo no tratamento dos fungos? A gente sabe, né, por conta dessa capacidade dele enganar o sistema imunológico e de enganar as novas drogas, pela maneira como ele se esconde no próprio, se mistura com o próprio substrato, enfim. O que tem de novo no tratamento? E por que é tão difícil desenvolver novos antifúngicos? A senhora disse que o último parece, que o mais recente é de 2000 e alguma coisa. Do começo desse século. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, ele é um eucarioto. Então, muitos dos alvos que são essenciais para a vida do fungo, nós também temos.
Por isso que, por Quer dizer, exemplo, nós somos muito mais parecidos com eles do que nós somos com bactérias, por exemplo. exatamente, nós estamos muito mais próximos dos fungos do que das bactérias e muito mais dos vírus, né? Então, quando a gente tenta matar ele, a gente pode se machucar também. Por isso que os efeitos colaterais dos antifúngicos são bastante grandes. Então, a gente tem isso. Ou uma droga que é das principais, é tentar bloquear a produção de ergosterol, que seria o nosso colesterol. Então, esse é um alvo. Agora, eles produzem beta-glucana, então a gente tem uma droga que ela modula essa produção de beta-glucana, porque a gente tem que pensar que uma bactéria, nossas células, eles têm membrana celular. Os fungos, além da membrana celular, eles ainda têm uma parede celular, constituída basicamente de açúcares, e isso gera uma estrutura muito mais rígida desses fungos. Esses açúcares... É como se fosse um capacete protetivo. Ele tem uma armadura. Uma armadura, né? Sim. E aí, o sistema imunológico reconhece esses açúcares, mas muitas das vezes essas vias de ativação acabam levando a uma resposta inadequada. Essa parede celular faz detoxificação de 2 intermediários reativos importantes para a atividade microbicida, que são os intermediários reativos do nitrogênio e do oxigênio. Então, o sistema imune tem dificuldade para eliminar diretamente o fungo. Então, é diferente de que você falar, vou produzir uma quantidade grande desses mecanismos, desses mediadores microbicidas. Muitas das vezes, os fungos eles conseguem sair. Existem vários projetos sendo financiados para testar essas drogas, para para poder pensar em alvos que são específicos dos fungos. Então, quando começou a biologia molecular, que foi incorporada e que fizeram o sequenciamento e o genoma de vários fungos, eles puderam pescar em sílico quais seriam alvos que não existem nos humanos e que teriam nos fungos. Então, tem vários grupos de pesquisa importantes no mundo, inclusive no Brasil, que trabalham com isso. A FINEP tem financiado bastante esses projetos. Muitos deles, a gente tem um problema de financiamento, principalmente nós aqui, que é o tal do Vale da Morte, que uma coisa é você ter uma molécula promissora na bancada, quando você muda e vai pensar em ensaios clínicos de fase 1, para fazer essa saída do não clínico para o clínico, a gente tem aí um gargalo para conseguir fazer isso. Então, esse é um ponto importante para novas descobertas. A gente tem que pensar que demora em torno de 15 anos para chegar a ter uma droga no mercado, e o custo é muito grande. Então, quando entra nos ensaios clínicos, precisa ter sempre uma empresa que vai lá, que coloque recurso para isso. E as indústrias farmacêuticas não estão muito interessadas nesse tipo de drogas, porque o grupo é pequeno de pessoas acometidas por doenças fúngicas. Apesar da mortalidade ser alta, o número de pessoas é bastante pequeno. Então, o que acontece? Nem toda indústria farmacêutica tem interesse em desenvolver uma droga que, quando vai chegar lá no ensaio clínico de fase 3, pode não dar em nada. Além dela ser cara e demorada, não vai ter muita gente para comprar, né? Não, se ele conseguir sair dos ensaios clínicos de fase 3 e poder ser comercializado, você tem uma compra muito mais mediada por serviços médicos do governo. Então, não é que você tem uma droga, que você coloca o preço que você quer, porque a população acometida por fungos geralmente são pessoas que trabalham na área rural, são pessoas de índice menor de poder aquisitivo. Então, são pessoas... De alta vulnerabilidade social. Exatamente. Isso tem a ver com banho, por exemplo, capacidade de higiene, o fungo gosta de... Atividade física, não, atividade profissional, não física, atividade profissional. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham com babaçu, pessoas no norte que trabalham naquelas palmeiras, que trabalham com extrativismo, eles têm uma oportunidade maior de ser infectado. Por quê, professora? Porque eles sentam em cima daquela matéria orgânica que está sendo decomposta. E aí, isso para doenças que são de subcutâneo. E aí, a fibra desses materiais, eles inoculam no subcutâneo. Então, ele se espeta com a fibra e o fungo aproveita disso para entrar no organismo. Então, olha que esperto. Então, aí, o que a gente tem? A gente tem uma população vulnerável, ou pessoas que trabalham carpinando, e aí aqueles esporos que estão ali na natureza acabam levantando. Então, assim, pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que andam de avião, que não sei o que lá,
eles nunca vão lá entrar em contato com a natureza para poder aspirar aqueles propágulos. Além do que, como uma pessoa não transmite para outra, somente nos casos das micoses cutâneas, então a probabilidade é muito menor. Então, por isso é que as indústrias não têm interesse em pôr dinheiro, né, nessa coisa. Então, a gente tem vários fatores que acabam comprometendo o desenvolvimento de novas drogas. Professor, e os fungos eles são alergênicos, ou seja, eles causam alergia ou não? Causam aspergillos fumigatus, ele tem asma, tem várias doenças respiratórias envolvidas com aspergillos. Olha. Então, eles são porque eles estão na natureza. Então, se a gente pensar o que causa alergia, o que causa asma, é você ter partículas inertes que vão lá e desenvolvem um processo inflamatório. O fungo, ele pode agir como isso, porque apesar dele não se desenvolver, porque ele depende de uma depressão da resposta imune, o sistema imune consegue manter, mas dependendo da carga fúngica que você é inoculado, que você aspira, você pode desenvolver. Então, eles estão envolvidos, sim, com alergias respiratórias. Então, por isso que é também tão importante limpar a casa com frequência, etc. Porque isso tem muito a ver com ácaro também, mas isso estaria relacionado, teria relação? Ou... Normalmente, o que a gente tem na casa são os mofos, né? Sim. Que precisam ser limpos, porque dependendo do seu estado supressor, se você pode estar ótimo num dia, você respirar naquele ambiente, principalmente o banheiro que fica quente, úmido, perfeito para ele. E aí, você aspirar, mas seu sistema imune vai lá e rapidamente elimina. Se você estiver bem, né? Se você estiver bem. Mas se não, então assim, as pessoas que são transplantadas, elas precisam ficar em quartos extremamente, no início, em quartos extremamente limpos, assépticos, para você não ter... Ou pessoas que fazem transplante de medula, tem uma série de situações em que você praticamente acaba com o sistema imunológico do indivíduo e aí eles não podem encontrar fungo de espécie nenhuma. E aí os fungos são muito oportunistas, aí né? Eles são. Aí qualquer um deles, eles vão causar uma doença grave. Olha, e é interessante, né, professora, porque, assim, essa capacidade alergênica de causar alergia teria a ver com aquelas glicanas, ou seja, aqueles açúcarezinhos que ficam na parede do fungo? Tem, envolvido com eles, com produtos do metabolismo. Fungos são estruturas que produzem uma grande... Eles têm um secretoma bastante complexo. Como eles são fungos patogênicos humanos, eles têm vários fatores de virulência que modulam a resposta imune e essas moléculas, todas elas podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico. Não só pela complexidade da parede, mas também pelo secretoma do que ele está liberando naquela interação ali com as células. Maravilha. E até essa é uma outra pergunta, que uma das coisas que tem impactado muito a pesquisa científica em diferentes níveis é o estudo da genômica, que é a capacidade de estudar o DNA de diferentes espécies, a proteômica, que é capaz de estudar as proteínas que estão envolvidas com os seres vivos. Como é que no caso dos fungos, a genômica, que é o estudo do DNA, do genoma de uma espécie, e o estudo de proteína, da proteômica, que é o estudo de proteínas do fungo, poderiam ajudar a entender melhor esses seres vivos e a combatê-los através de novos tratamentos? Eu acho que ele entra na mesma linha das bactérias. A gente achava que tinha um grupo de espécies, então com a genômica foi possível sequenciar esses fungos, olhar o que eles têm em termos de proteínas citoplasmáticas que a gente não conhecia, então poder fazer uma análise comparativa com os humanos, então isso foi fundamental para se conhecer, criar testes moleculares de detecção. Então isso é super importante, porque quando você está com um paciente internado no hospital, vai para o laboratório, quais são os mecanismos de identificação? Meios que fazem um crescimento diferencial, mas isso não consegue identificar até a espécie. Muitas das vezes o paciente, o médico não precisa saber qual é a espécie, basta saber um grupo mais geral, qual é a família, para poder utilizar os antifúngicos, que também não tem uma grande oportunidade, você não tem uma gama grande desses antifúngicos. Mas, na verdade, a gente está vendo que não, que a gente precisa ter, por exemplo, criptococcus. Você tem um meio diferencial para diferenciar o Neoformans do GAT, e o GAT ele é um patógeno que ele é primário, então ele infecta indivíduos que o sistema imune está bom.
Então, assim, tem uma série de coisas que precisam, e agora os diagnósticos moleculares, principalmente com o MALDI-TOF, esse tipo de coisa, foi graças a você conhecer não só muito a genômica, como também as especificamente. proteínas. Então, agora é possível, graças a esse conhecimento de genômica e de proteômica, você criar painéis que os serviços de saúde podem fazer, como faziam para a identificação de bactérias, você também ter um painel de proteínas que são identificadas pelo MALDI-TOF, por exemplo, para você dizer que rapidamente qual é aquele fungo que está sendo infectado. Então, esses avanços foram extremamente importantes para conhecer a biologia do fungo, pensar em diagnósticos mais precisos e mais rápidos e, obviamente, que como consequência você saber quais são alvos que você pode desenvolver novas drogas. Então, foi assim, um avanço enorme e por isso que o número de espécies que estão sendo descritas tem aumentado tão rapidamente, justamente por esses avanços científicos. E aí, professora, por exemplo, o estudo dessa proteômica poderia ajudar no desenvolvimento de vacinas, por exemplo, para a criptococose? Ou vacinas não são pesquisadas para infecções fúngicas, como são pesquisadas, por exemplo, para os vírus? Existem vários grupos no mundo que desenvolvem projetos importantes, mas o desenvolvimento de uma vacina para fungos, a gente vai voltar lá na parte de que tudo é muito parecido e os açúcares nem sempre eles são imunogênicos. Uhum. Então, a gente tem esses grupos tentando, mas até o momento a gente não tem nenhuma vacina disponível. Mas isso é um alvo, quem trabalha com fungo, de poder desenvolver uma vacina panfungo. Porque não adianta você ter só uma. E, além disso, como a quantidade de pessoas infectadas ela é pequena comparativamente a infecções por bactérias e vírus, o que se foca bastante é pensar numa vacina terapêutica e não profilática. Uhum. Porque como que você vai vacinar todo mundo de uma área endêmica, por exemplo, sendo que a grande maioria não vai desenvolver uma doença fúngica? Então, uma vacina profilática, ela é muito mais dispendiosa do que você desenvolver uma vacina terapêutica, que aí ajudaria. Aí vamos voltar lá na resposta imune que está deprimida, você melhora a resposta imunológica, você cria condições para que esse fungo seja eliminado mais rapidamente. Entendi. E assim, a gente fala muito de fungo, né, professora, quando a gente fala das doenças oportunistas, quando a gente fala, por exemplo, do paciente com HIV, do paciente imunodeprimido, o paciente transplantado, o paciente já com câncer avançado, que são situações onde o sistema imunológico decresce muito em potência, em capacidade, e aí o fungo, oportunistamente, né, de maneira muito oportunista, aproveita isso ou seja, não tendo inimigo, para poder avançar no campo de batalha. O que é mais fascinante na imunologia hoje, quando a gente pensa, o que a gente sabe de imunologia em relação ao fungo? Por exemplo, quando a gente pensa no macrófago, que é uma célula de defesa, o que é interessante estudar nesse macrófago quando a gente pensa nele como um soldado combatendo um fungo? Eu vou corrigir você, assim, porque o sistema imunológico, ele não é um sistema de defesa, ele é um sistema de homeostase, tá? Sei que você não foi meu aluno. Porque, assim, o sistema imune, ele tá lá independentemente de você ter qualquer infecção ou não. Sim. A hora que a gente estava entrando, eu falei sobre o John Travolta, que vivia na bolha. Se a gente pegar um indivíduo normal e colocar numa situação completamente livre de patógeno, o sistema imune vai funcionar. Porque o sistema, ele trabalha de mão dadas com a nossa fisiologia. Ele elimina células tumorais, ele elimina hemácias velhas. Então, ele é um sistema de homeostase, de manutenção daquele indivíduo normal. E aí, quando entra uma bactéria, um fungo, ele vai quebrar essa homeostase. E aí, ele reconhece isso daí. Se a célula se transforma numa célula tumoral, ele quebra a homeostase e muitos dos mecanismos, às vezes, são os mesmos dos patógenos com um tumor ou uma célula. Então, o que... Você entendeu? Então é um mecanismo de homeostase. Então, qual é o problema? Qual é a fase que a gente precisa entender? O macrófago, ele é uma célula que permite que o fungo viva dentro dele. Por isso que a gente tem recidivas. Então, na interação macrófago-fungos, o fungo consegue viver dentro de um fagolisossomo, por exemplo. Ele consegue detoxificar, ele consegue sair do fagolisossomo e viver no citoplasma da célula. Então, dependendo do fungo, essa interação entre os macrófagos,
como que ele burla os neutrófilos que estão ali naquele local. Então, isso é extremamente importante para você entender essa relação. Onde é que o sistema imune está fazendo vista grossa para o fungo. Porque a grande maioria das pessoas eliminam os fungos. Tá certo? A gente não tem... se a gente pensar numa área endêmica, por que 100% das pessoas da área endêmica não desenvolvem uma doença fúngica? Porque existem diferenças de quanto é que a pessoa se inoculou. Então, ela aspirou ou foi infectada com uma carga menor, o sistema imune tem condições de eliminar de forma melhor. Se a carga é maior, então ele vai ter o sistema imune vai ter mais dificuldade para eliminar aquilo. Então, esse é um ponto. Mas, no geral, a grande maioria das pessoas não se infectam com os fungos. Mas muitas dessas pessoas ficam com esse fungo na forma dormente, latente. Há uma conivência, né? Uma conivência entre eles. Então, o que é que o sistema imune faz? Que ele se torna conivente. E então, esse é um primeiro passo que a gente precisa entender. Porque se você souber É como se ele tolerasse o fungo existindo ali, né? Exatamente. Então, se você sabe o que é isso, você pode tentar melhorar esse aspecto da resposta imunológica. Um outro aspecto é que na lesão, principalmente de forma granuloma, nas infecções fúngicas, nesse granuloma você acaba tendo uma certa exaustão do sistema imunológico. Então, você tem a permissividade do sistema imune. Quer dizer, cansei de lutar, né? Então, ele fica ali para conter, ele faz um granuloma de contenção, mas não de eliminação. Então, o que a gente pode entender... Eu não deixo você crescer, multiplicar, mas pelo menos... mas também não te mato. E fica ali. Então, quais são os mecanismos que a gente pode mexer numa situação, uma interação como essa? Como é que a gente pode transformar esses linfócitos de uma forma mais eficiente para eliminar tanto as células que estão infectadas pelo fungo, porque o fungo não necessariamente é um parasita intracelular. Ele não é um patógeno intracelular. Ele é facultativo. Ele pode escolher ficar lá dentro, ele pode crescer fora. Então, como é que você modula esse processo inflamatório para melhorar e para tirar essas células nessa tolerância imunológica que ocorre naquelas infecções que são crônicas? Então, a gente tem vários pontos da resposta imunológica na interação do fungo que são extremamente importantes e que podem ajudar nos tratamentos dos antifúngicos que a gente tem convencionais, ou os próximos que vão vir. Mas se a gente fizer esse tratamento adjuvante, se a gente usar o sistema imunológico como um aliado, a gente vai ter um sucesso muito maior e um número de recidivas muito menor. Entendi. Quer dizer, do mesmo jeito que o fungo é treinado na natureza, com as mudanças climáticas, com os defensivos agrícolas e etc., a gente pode treinar o nosso sistema imunológico também para ter uma capacidade de combatê-lo melhor, né? Essa é uma tendência, inclusive, muito moderna para talvez tratar o câncer, né? Eu acho que tem talvez uma relação aí, né? Que é, por exemplo, o desenvolvimento das CAR-Ts, né? Das células CAR-Ts, né? Que seria você pegar células do sistema imunológico, treiná-la especificamente contra o tumor e devolver-las para o organismo para que ele possa combater o tumor, né? Já existem projetos para Cândida e Cryptococcus neoforme. Nessa mesma linhagem. De você produzir essas CAR-Ts aqui na Unesp de Araraquara. Olha, então, essa é uma linha que avaliar o sistema imunológico e modular a favor do hospedeiro é um campo assim, muito grande. Tem, assim, muita gente pode trabalhar com isso porque ainda tem muita coisa para ser estudada e para ser desvendada, porque as doenças fúngicas são assim, um desafio para a gente. A candidíase é um problema, professora? A candidíase é uma doença ainda muito importante? O que seria a candidíase? Como evitá-la? A cândida, principalmente a albicans, ela faz parte da nossa micoteca, né, do nosso microbioma, né? Então, eles estão ali. Então, o que a gente vê? Quando foi que a candidíase deu assim, um pulo, assim, que todo mundo começou a conhecer? Foi quando teve os pacientes infectados com HIV, que desenvolveram AIDS, que aí tinham aquele crescimento, que falava, é o sapinho. Então, isso, na verdade, é da onde pegou aquela cândida. É dali mesmo, ela vive ali. A gente tem cândida na pele, a gente tem cândida na mucosa. Então, a infecção por cândida, ela é um problema quando o sistema imune está debilitado. Ela é um problema na candidíase vaginal, porque existe um grande número de pacientes que são
refratárias ao tratamento e elas têm candidíase de repetição. Então, e alguns esse pacientes é um são problema. assintomáticos, ou não? O homem, por exemplo? O homem é mais assintomático, a mulher normalmente tem sintomas clínicos dos mais leves aos mais graves, mas ela tem sintomas clínicos. Então, essa cândida que fica ali, então qual é a relação dessa cândida com aquela mucosa, células daquela mucosa, que aquelas mulheres, elas acabam permitindo que você tenha crescimento desse fungo que faz parte da sua microbiota normal. Então, isso é um problema. Então, a cândida vaginal é um problema. Você tem uma diminuição da resposta imune, esse é outro problema. A gente sabe que a cândida é extremamente importante. Por exemplo, na nossa microbiota intestinal, a gente tem cândida tropicalis, que são importantes para a manutenção dessa homeostase, dessa diminuição de inflamação. Então, assim, os fungos são importantes não só na natureza, mas também como um micro-organismo que vive de forma simbiótica com a gente. Bastante interessante. Tem um dado interessante que pelo menos um evento de candidíase todas as mulheres vão ter ao longo da vida. Olha. Então, assim, a candidíase vaginal é muito importante. Nas mulheres gestantes, ela é importante, porque você tem uma modulação do sistema imunológico para poder aguentar a gestação até o final. Então, assim, as mulheres gestantes normalmente têm episódios de candidíase. Então, se a gente parar para ver, não são só aqueles casos em que o indivíduo tem uma doença que pode levar ao óbito, nada disso. A cândida, ela também pode desenvolver essas doenças localizadas e que causam esse seria desconforto. Mais ou menos no seguinte sentido, professora, me corrija se eu estiver errado. Então, no caso da mulher gestante, como o sistema imunológico está preocupado com outras coisas, ou está mais focado, de repente, em estar curadoreando a nova vida que está nascendo, de repente isso cria espaço para a cândida fazer suas travessuras? Assim, ou não? Porque a gente tem um princípio na resposta imunológica que é o tal de self não self, que é o que é próprio e o que é não próprio. Então, o organismo aprendeu lá no timo, lá no começo, o que é a sua identidade, o que é próprio desse organismo e o que não é próprio ele vai eliminar. Sim. E aí, se a gente pensar durante a gestação, você tem um feto que 50% dele são genes de uma outra pessoa. Então, ele é não próprio. Tá certo? Interessante. Agora, como manter essa gestação? Você faz uma tolerância, existe todo um processo de tolerância naquela região, no útero. Então, você tem toda uma resposta, uma modulação da resposta imunológica. E essa modulação da resposta imunológica... Para não afetar o bebê... Para poder cursar... Aceitar o bebê, né? E aí você vai ter a possibilidade de micro-organismos que dependiam da outra resposta que você está suprimindo um pouco para poder crescer. Então, isso acontece principalmente com as infecções vaginais de cândida. Que interessante. Professora, a conversa é bastante animada, bastante produtiva e eu queria sair um pouquinho nesse momento do assunto fungo e não exatamente da imunologia, mas um pouco mais pessoal, em termos assim de revisitar as suas inspirações, as suas expectativas com o nosso futuro e pensar se a professora Ana Amélia pudesse dar um conselho para um jovem bastante entusiasta de pesquisa e que quisesse se tornar um cientista na área de imunologia ou na área envolvida com fungo ou não, mas o que a senhora diria para essa jovem, né? Por que a imunologia é tão apaixonante ou por que vale a pena a imunologia? Eu acho que estudar o sistema imunológico é um desafio, porque a cada dia a gente está descobrindo novas moléculas, novos mecanismos de regulação, novos mecanismos de tolerância entre micro-organismos do nosso organismo. Então, o sistema imunológico ele vem crescendo, o conhecimento vem crescendo muito rapidamente. E a gente tem muita coisa para ver. Então, agora a gente vê que nas doenças crônicas, por exemplo, você tem mecanismos que são de senescência, de exaustão, de tolerância. Então, quais são as moléculas? E aí, hoje em dia, já se sabe quais moléculas estão envolvidas com um processo ou outro.
Então, tem muita coisa para ver, para descobrir coisas da biologia mesmo da célula, dessas interações celulares, assim como que essas moléculas elas se comportam em várias doenças infecciosas. Então, não só fúngicas, mas a gente tem uma série de doenças infecciosas, crônicas ou não, que modulam essa resposta imunológica. Então, eu acho que o sistema imunológico ele é muito rico ainda, e ele não... A principal impressão que eu tenho é que a gente está muito longe de exaurir tudo que a gente sabe sobre ele. Às vezes eu até brinco. Campo muito farto para criatividade. Tem muita coisa para ser estudada, e aí às vezes eu brinco, falo, ainda bem que eu vou me aposentar daqui a pouco, porque está ficando cada vez mais difícil para a gente entender todas essas relações com todas as vias de transdução de sinal, com todas as moléculas que são importantes. Uma molécula que para uma doença tem um papel, na outra pode ter um papel completamente diferente. Então, eu acho que vale a pena, além do que eu acho que é muito gratificante você ver, você conseguir comprovar aquilo que você está vendo em vivo, in vitro. A gente tem metodologias novas que estão, assim, despontando para comprovar a sua teoria. Então, assim, eu sei que pesquisa em si é muito instigante, porque quando você tem uma hipótese, você consegue comprovar aquilo que você está querendo mostrar. Ou às vezes, não é aquilo que você está pensando, mas você vê uma outra via. Eu acho que isso é muito gratificante para quem está pesquisando, para o pesquisador. No entanto, eu acho que o sistema imunológico tem um brilho a mais, porque é todo um sistema, você tem várias células, você tem todo um ambiente que é bastante interessante e muito farto para ser estudado. Professora Ana Amélia, muito obrigado por ser essa inspiração enquanto cientista brasileira. Muito obrigado por ser uma professora que se dedicou tanto ao ensino de várias gerações de farmacêuticos, de biólogos, enfim, que estão aí no nosso mercado, que estão aí fazendo a diferença no Brasil, que é um país tão castigado, né? Eu digo assim, pela carência em educação e etc. E é muito importante, muito nobre ver pessoas do seu calibre, da sua competência e a diferença que isso faz na vida de jovens dentro da universidade e como os seus estudos influenciam grandes descobertas, tanto na área de imunologia quanto na área das infecções fúngicas. Isso é muito interessante, muito rico, e eu queria deixar aqui o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, acho que você é muito generoso, acho que nem tudo isso, mas eu acho que se todo mundo, assim, eu me vejo muito mais como uma formiguinha que vai produzindo conhecimentos para construir um painel grande. Acho que o Brasil tem pesquisadores fantásticos. Então, assim, eu me principalmente na área de imunologia, né? Na área de imunologia é bastante importante, doenças infecciosas, mas eu me vejo assim muito mais colaborando num cenário global. Mas assim, acho que é muito gratificante formar aluno, ver que eles estão seguindo numa linha de não só pesquisa básica, mas também aplicadas. Então, assim, mas eu agradeço toda a sua generosidade e o seu convite para vir falar aqui sobre fungos, porque acho que está na moda agora. Sim. Muito obrigado, professora.